Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. Na tela inicial, a fachada do TJGO com o texto na cor branca com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade e ao lado o texto que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Agora na tela aparece um homem branco de cabelos grisalhos que veste camisa, terno e gravata. Ele é Roberto Nascimento, cerimonial do TJGO, que está no púlpito do palco do plenário desembargador Homero Sabino de Freitas. Na parte inferior da tela, ao lado direito, tem um espaço para o intérprete de Libras. Ao lado esquerdo tem uma tarja em tom escuro escrito: Sessão solene de posse, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Na sequência, o cerimonialista inicia a sessão solene de posse, realizada no dia 11 de dezembro de 2025. Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça. Nós damos início à sessão solene de posse da excelentíssima senhora desembargadora Edna Maria Ramos da Hora e do excelentíssimo senhor desembargador Augusto César Rocha Ventura. De acordo com a resolução 401/2021 do CNJ, iniciaremos esta solenidade com breve autodescrição da pessoa que vos fala. Meu nome é Roberto Nascimento, sou diretor de Cerimonial e Relações Públicas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Tenho pele branca, altura mediana, cabelos curtos, grisalhos e olhos castanhos claros. No momento, estou vestindo um terno preto, camisa azul clara, gravata vinho e sapatos pretos. Convidamos para compor a mesa já a presença do senhor presidente desembargador Leandro Crispim. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Marcelo Terto, conselheiro do CNJ, Dr. Carlos Vinícius, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, representando nesse evento o senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, excelentíssima senhora Promotora de Justiça, doutora Fabiana Zamaloa, subprocurador-geral, representando o Procurador Dr. Ciro Terra, Dr. Rafael Lara Martins, presidente da OAB Goiás. Desembargador Daniel Viana Júnior, ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região, representando o TRT. Conselheiro Sebastião TJ, vice-presidente do TCE. Conselheiro Joaquim de Castro, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Dr. Alan Montoni Jones, subdefensor público-geral do Estado, representando Dr. Tiago Gregório. Coronel Cláudia, vice-prefeita de Goiânia, representando o prefeito Sandro Mabel. Juíza de Direito, doutora Patrícia Garrijo, presidente da ASMEGO. Vice-presidente eleita, coordenadora da Justiça Estadual pela AMB. Já com a palavra para a abertura desta sessão solene de posse, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, chefe do Poder Judiciário Goiano, desembargador Leandro Crispim. Aparece na tela o presidente do TJGO, Leandro Crispim, homem branco, calvo, que usa toga. Ele faz a condução da solenidade. Meu cordial boa tarde a todas e todos. Declaro aberta a presente sessão solene
para empossar a desembargadora Edna Maria Ramos da Hora e o desembargador Augusto César Rocha Ventura. Designo a comissão composta pelas excelentíssimas senhoras desembargadoras Juliana Prudente, Ana Cristina, Anderson Máximo, para conduzirem ao plenário os excelentíssimos senhores doutores Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, e Daniel Vilela, vice-governador. Designo uma comissão composta pelas excelentíssimas senhoras desembargadoras Sandra Teodoro, Lília Mônica Escher, Wilson Dias, Fabiana Aragão e Fábio Cristóvão, para conduzir ao plenário a excelentíssima senhora desembargadora Edna Maria Ramos da Hora e o excelentíssimo senhor desembargador Augusto César Rocha Ventura. Obrigado. Mesa de pergunta presente, deputado Hamilton Filho. Ana Paula Rezende, filha do saudoso líder Iris Rezende Machado e seu esposo Frederico. Pastor Mozart Moraes, presidente do Conselho de Pastores de Anápolis. Vereador William Veloso. Doutor Rafael Arruda, procurador-geral do Estado de Goiás. Desembargador já aposentado Eudécio Fagundes. Doutora Lídia Bittencourt, juíza de segundo grau. E demais juízes, primeiro grau, segundo grau, juízes auxiliares da presidência, nosso muito obrigado a todos pela presença. Doutor Ernei de Oliveira Pina, presidente da Associação Educativa Evangélica. Doutor Carlos Mendes, reitor da Unievangélica. Professor Daniel Gonçalves Mendes da Costa, pró-reitor da Unievangélica. Professor Elmar Evangelista de Menezes Júnior, coordenador do curso de Direito da Unievangélica. Doutor Henrique Pandim, procurador-chefe de contas do TCM. Doutor Ricardo Barbosa Machado, responsável pela diretoria da pousada Rio Quente. Obrigado, doutor Ricardo. Vereador André Rezende, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Todos os vereadores, nosso muito obrigado. E toda a diretoria também da OAB, aqui presente, nosso muito obrigado pela presença. Bispo Oídes José do Carmo, aqui presente. Obrigado,
Bispo Iris, pela presença e todos os familiares da Dr. Augusto e da desembargadora Edna. Bem, senhoras e senhores, teremos a seguir os hinos nacional brasileiro e de Goiás, executados pelo Coral Vozes da Justiça e pelo Trio Sonata, sob a regência da maestrina musicista Ellen Lara.
O coral Vozes da Justiça e o trio Sonata vão executar duas músicas. Sal da Terra, de Beto Guedes, e Dias Melhores, J Quest. Pode sentar, faça favor. Esse chão da nossa casa.
Obrigado, Coral Voz da Justiça. E a musicista Lara e todos que compõem o coral, obrigado pela presença e pelas músicas. Ainda registro as presenças ilustres das senhoras desembargadoras e dos senhores desembargadores aqui presentes. Gerson Santana Sintra, segundo vice-presidente. Marcos da Costa Ferreira, corregedor-geral da Justiça. Anderson Matos de Holanda, corregedor do Foro Extrajudicial. Sandra Regina Teodoro Reis, ouvidora do Poder Judiciário. Geraldo Pedro Vilas Boas, diretor da EJUG. Juliana Pereira de Jurisprudente, ouvidora da Mulher. Cirlei Martins da Costa, ouvidora substituta. Adegmar José Ferreira, Alexandre Cafuri, Alice Teles Oliveira, Algomiro Carvalho Neto, Ana Cristina Ribeiro Pertené da França, Breno Caiado, Camila Nina Herberta Nascimento, Cameci Rosa Maria Alves de Oliveira, Delintro Belo de Almeida Filho, Donizete Martins de Oliveira, Edson Miguel da Silva Júnior, Eduardo Abdon Moura, Eliseu José Taveira, Elizabeth Maria da Silva, Fábio Cristóvão de Campos Faria, Fabiano Aragão, Fernando Braga Vigiano, Itanei Francisco Campos, Jeová Sardim de Moraes, José Carlos Duarte, José Ricardo Marcos Machado, Lídia Mônica de Castro Borges Escher, Luiz Cláudio Veiga Braga, presidente do TRE, Paulo César Alves das Neves, Reinaldo Alves de Oliveira, Ferreira, Roberta Nasser, Roberto Horácio, Rodrigo de Silveira, Rony Paes Sandri, Rosana Fernandes Camapum, Sérgio Mendonça de Araújo, Vicente Lopes da Rocha Júnior, Wilson da Silva Dias, Wilton Miller Salomão. E também o Walter Carlos Demes, aqui presente, já aposentado, ex-presidente deste tribunal. Doutora Patrícia Dias, diretora do Foro da comarca da nossa capital. Luciane Camargo Alô, esposa do senhor presidente, primeira-dama deste Poder Judiciário. Neila Machado, aqui presente, esposa do desembargador Marcos da Costa Ferreira. Deputado estadual Antônio Gomide. Obrigado, deputado, pela presença aqui neste evento. Desembargador Wellington Peixoto, da 18ª Região, TRT. Dr. Matheus Milhomem, representando o IHGG. Procuradora de Justiça do Estado de Goiás, doutora Orlandina Brito Pereira. Procurador de Justiça já aposentado, Rodon Casimiro. Procurador de Justiça também aposentado, Ronivan Peixoto de Moraes. Bispo Oíris José do Carmo, presidente da Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado de Goiás e vice-presidente da Convenção Nacional. Doutora Ludmila Rocha Cunha Ribeiro, desembargadora eleitoral substituta e ouvidora regional eleitoral do TRE. Rubens Filete, empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Goiás, FIEG. Doutor Samuel Santos e Silva, presidente da OAB de Anápolis. E todos os advogados presentes, nosso muito obrigado. Doutora Natália Bueno Arantes, eleita presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, ASBEGO. Doutora Milena Fernandes, conselheira seccional do AB, e todos os conselheiros, Ana Vitória, conselheira federal, e seu esposo Alexandre, obrigado pela presença. Tomás Aquino, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás. Senhor presidente. Pois não. Eu estava recordando aqui, quando eu escuto essa música do J Quest aí, Dias Melhores, essa música eu lembro que a gente trabalhava no plano de cargos e salário dos servidores 2011, 2012, e essa música era o nosso hino. Então, assim, quando eu escuto essa música, eu fico feliz de guardar conta. Beleza pela escolha, viu? Convido a excelentíssima senhora desembargadora Edna Maria Ramos da Hora para se apresentar, aproximar-se da mesa central para prestar o compromisso regimental. Agora na tela, a desembargadora empossada Edna Maria Ramos da Hora, mulher de pele clara, cabelos curtos e usa uma toga. Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulos os deveres inerentes ao cargo de desembargadora deste Tribunal de Justiça. Declaro empossada no cargo de desembargadora deste Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a excelentíssima senhora
Edna Maria Ramos da Hora. Seja muito bem-vinda, colega. Eu vou descer para te passar o colar. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Leandro Crispim, entrega o colar do mérito judiciário e o diploma à excelentíssima senhora desembargadora Edna Maria Ramos da Hora. A senhora retorna ao lugar, por gentileza, e também ao senhor presidente. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Augusto César Rocha Ventura para se aproximar da mesa central para prestar o compromisso regimental. Aparece na tela agora o desembargador empossado Augusto Ventura, homem branco de cabelos grisalhos que usa óculos, toga sobre a camisa social e gravata. Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulo os deveres inerentes ao cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça. Presidente. Declaro empossado no cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça do Estado de Goiás o excelentíssimo senhor Augusto César Rocha Ventura. Seja muito bem-vindo, colega. O excelentíssimo senhor presidente, desembargador Leandro Crispim, entrega o colar do mérito judiciário e o diploma ao desembargador Augusto César Rocha Ventura. Gentileza, os desembargadores retornem aos seus lugares. Também se encontra presente o prefeito de Anápolis, doutor Márcio Correia, e também João Campos, vice-prefeito de Aparecida de Goiânia. Obrigado pela presença de ambos, senhor presidente. Concedo a palavra ao desembargador Marcos da Costa Ferreira, Corregedor-Geral de Justiça, para saudar a desembargadora Edna Maria Ramos da Hora
e o desembargador Augusto Ventura, em nome desta Corte de Justiça. Aparece agora na tela o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Marcos da Costa Ferreira, homem de pele clara, cabelos grisalhos, que usa toga sobre a camisa social branca e gravata vermelha. Boa tarde a todos e a todas. Até em respeito à presença do conselheiro Marcelo Terto aqui entre nós, eu vou cumprir a normativa do CNJ que recomenda que nós não repitamos a nominata que já foi mencionada por nosso cerimonial, e sintam-se todas as autoridades aqui presentes cumprimentadas. Eu prometo aqui ser breve, sempre me lembro, em ocasiões como essa, do meu querido professor e amigo Sérgio Cavalieri Filho, que me ensinou que quando devemos falar de pé para sermos vistos, devemos falar alto para sermos ouvidos e devemos falar rápido para ser aplaudidos. E eu espero assim conseguir. Por pura generosidade do nosso amigo e presidente desembargador Leandro Crispim, a quem de logo agradeço, fui encarregado de saudar os novos integrantes dessa corte, os desembargadores Edna Maria Ramos da Hora e Augusto César Rocha Ventura, em nome do Sesc Centenário Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Missão de extrema responsabilidade que muito me honra e deixa feliz, posto poder usar da palavra em nome do tribunal ao qual sirvo há quase 5 décadas, para saudar valorosos colegas com os quais mantenho trintenária amizade. Edna Maria Ramos da Hora é natural de Goiânia, é filha de José Américo Ramos e Mercedes Toledo Ramos, ambos já falecidos. Tem como irmãs biológicas Ellen, Ednair, Leila e Lina, e a procuradora de justiça Orlandina Brito Pereira, que ela considera como sua irmã de alma. Ela é casada com Francisco Canindé, meu amigo Chicão, e é mãe de Caio Francisco da Hora e avó de Caio Francisco Ramos de Carvalho. Desembargadora Edna é o retrato mais fiel da mulher brasileira e da sua capacidade de contrariar a tudo e a todos para chegar ao sucesso. Fruto de um lar honrado e honesto, entretanto muito humilde, vez que seus pais eram um mestre de obras e uma dona de casa, logo ficou órfã e passou a viver com as irmãs. Sempre frequentou escola pública e descobriu desde cedo que o maior ato de rebeldia e de ousadia da pessoa pobre no Brasil e o único caminho para a realização verdadeira eram os estudos. E assim, em escola pública, sempre se formou pela UFG e partiu para a advocacia. Mas é sabendo que é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre, que ela traz na pele a marca das Marias do Brasil e, por isso, possui a estranha mania de ter fé na vida. E seguiu adiante em busca de seus sonhos, e com muito estudo também, conseguiu ser aprovada no concurso para ingresso na magistratura, que se deu em setembro de 1990, e foi designada pelo Tribunal de Justiça como juíza substituta da comarca de Cavalcante, que hoje um grande dodói desse tribunal, com seu projeto Raízes Calungas, que tem conseguido mudar a vida das pessoas do Nordeste do nosso estado. Ali, naquela comarca, ela foi responsável pela instalação da comarca de Alto Paraíso. De lá, ela foi promovida para a comarca de Carmo do Rio Verde, ficou ali até 1993, e de lá foi promovida para Itapaci, ficando ali até 1998. E, por fim, foi para a comarca de Anápolis, onde atuou como juíza criminal por quase 27 anos, conquistando o respeito e admiração daquela comunidade, até porque foi ela também juíza eleitoral, lá no último pleito, encarregada da propaganda eleitoral. É interessante que a carreira exitosa da desembargadora Edna na magistratura se deu sempre através de antiguidade, inclusive o seu acesso ao cargo de desembargadora. E explico que não que lhe falte algum merecimento, até pelo contrário, isso lhe sobra, mas é a franca demonstração de seu despreendimento e profundo respeito à vontade do pai
que sempre a levou para lugares em que sua atuação se mostrava necessária. Além de sua conduta de magistrada independente, corajosa, austera e, sobretudo, justa, completados por seu caráter recatado e respeitoso, que certamente nunca lhe permitiram a ideia de estar em disputa com algum colega por alguma vaga. Ela preferia esperar o momento exato dela. Desembargadora Edna, com a sua simplicidade de conduta, sempre me serviu de modelo e de professora na escola da vida. Desde que nos conhecemos, nunca vi ou ouvi dizer que ela tenha pronunciado uma única palavra que seja demeritória sobre qualquer pessoa, por pior que essa pessoa fosse. Muitas e muitas vezes nós estivemos presentes juntos em rodas de amigos, quando, inevitavelmente, algum dos presentes mencionavam a palavra negativa sobre alguém, o que era suficiente para que a desembargadora Edna discretamente se retirasse, para além de não falar, sequer ouvir falar mal de alguém. O que, na luta constante que nós devemos travar conosco mesmo, para controlar nossos instintos e melhorarmos e evoluirmos espiritualmente, me serve como uma lição e um modelo. Já o desembargador Augusto César Rocha Ventura nasceu em 12 de dezembro de 1968 na cidade de São Fidélis, no Rio de Janeiro. Ele é filho do pastor Geraldo Ventura da Silva, falecido recentemente, meu grande amigo e companheiro de cátedra na Unievangélica em Anápolis, e também de Dona Osélia Rocha Ventura da Silva. Ele é filho único homem e tem 3 irmãs, Gisélia, Ana Lídia e Valnice. É casado há 26 anos com Elaine Ferreira Ventura, com a qual tem uma filha, que é a Luísa, que hoje tem 21 anos de idade. Augusto é bacharel em Direito pela Universidade Evangélica de Anápolis, a Unievangélica, a época que eu me formei lá e ele também era ainda fada, sendo pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, em Direito Processual Tributário, em Direito Tributário, em Política e Estratégia, em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, esses cursos todos no Brasil, e proeficiência em Direito Público, Tributário e Financeiro, na Universidade de Extremadura, em Espanha. É mestre em Direito Tributário pela UniCeub e é doutorando em Direito Constitucional pelo IDP. É autor de diversas obras jurídicas publicadas, dando-se à advocacia privada civil, com enfoque especial ao direito empresarial e tributário, exercendo ativamente o magistério junto à Universidade Estadual de Goiás e Unievangélica, da qual eu tenho a incomparável honra de ser o 3º docente a quem foi conferido o título de professor emérito. Além disso, desembargador Augusto contribuiu com a formação superior de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, quando, na qualidade de dirigente e depois presidente da Associação Educativa Evangélica, dedicou-se como mantenedor, por longos anos de sua vida, na função de chanceler da Unievangélica, uma das maiores instituições de ensino superior e pós-graduação, lato e estrito sensu, do interior do Brasil. Augusto tem a alma de poeta. Antes de cursar Direito, chegou a fazer um ano do curso de Artes Plásticas na Universidade Federal de Goiás. Além de ser vocalista da banda gospel Banda Mel. Não sei se os senhores sabiam disso. Leitor quase compulsivo, daqueles que não ficam uma semana sem receber pelo correio livros e mais livros, aos quais devora prazerosamente. Não consegue disfarçar sua felicidade quando tem a oportunidade de empreender viagens onde possa, ao volante do seu carro e ao som da boa música, desfrutar das belezas plásticas da natureza, com os quais fomos premiados por Deus. De formação evangélica firme, tem predicados como um homem probo e jurista comprometido, que garantem que a Ordem dos Advogados do Brasil estará excelentemente representada no seu 5º Constitucional junto a essa corte. Aliás, a mim não restam dúvidas que, mais uma vez, a vontade de Deus se efetiva, por tornar em julgador um advogado de sucesso, profissional, professor de jaez e presidente de mantenedora de instituição de ensino, ou seja, com uma vida pronta fora da toga, mas que foi objeto de perseguição do objetivo nos últimos 7 anos, né, doutor Augusto?
até que chegamos aqui a esse dia. E além da amizade e da admiração que me unem aos empossandos, eu não poderia deixar de dizer a respeito da feliz constatação que ambos, apesar de nascidos em outras cidades, serem cidadãos anapolinos, com profundas ligações com a cidade de Anápolis, posto que Edna ali judicou por quase 3 décadas, enquanto Augusto ali fez sua vida, constituiu família, sendo ambos por todos amados, além do que somos os 3 admiradores do Flamengo e torcedores da Associação Atlética Anapolina. Perdoem os amigos que gastam seu tempo a me ouvir, mas nós de Anápolis somos mesmo assim. Somos extremamente orgulhosos da terra que nos acolheu e que será sempre por nós defendida. Temos o orgulho de dizer que somos a Manchester de Goiás, em comparação com a cidade homônima e maior centro industrial da Inglaterra. Nós também nos intitulamos a capital supersônica da nação, em homenagem à nossa base aérea, que foi ali instalada para proteger Brasília. E eu sempre digo, sem pudor nenhum, que Goiânia e Brasília fazem parte da Grande Anápolis. Isso, às vezes, arranca sorrisos, outras vezes arranca reações iradas. Mas como não pensar assim? Se com a chegada dos 2 empossandos aqui ao tribunal, e ao considerarmos aqueles que são anapolinos de nascimento, os de adoção e os que ali já trabalharam, Anápolis passa a contar com praticamente a 1/3 dos desembargadores em exercício no nosso tribunal. 1/3 do nosso tribunal tem vínculos com Anápolis. E sem contar que Anápolis é uma cidade que é terra natal de 3 governadores. Muitos partidos políticos não têm isso. Anápolis tem. Anápolis foi berço de Mauro Mendes, do Mato Grosso, é berço de Antônio Denari, de Roraima, e é também a terra natal do melhor governador do Brasil, que está aqui entre nós, governador Ronaldo Caiado. E nunca é muito lembrar que esses todos 3 foram reeleitos no primeiro turno. Estão no seu 2º mandato, reeleitos no primeiro turno. E aí, eu acredito que estou, de fato, autorizado a pensar que Anápolis é o centro do universo. Bom, mas depois da descontração, eu digo que, em devaneios desavisados, eu sei que existem alguns que pensam que a vida dos empossados daqui adiante passa a ser de glamour e mordomia, pois passam a integrar a casa dos deuses do Olimpo, daqueles que ganham demais sem fazer nada e que se refestelam prazerosamente no banquete dos ricos, sem a mínima empatia com os problemas do povo. Esses que assim pensam não são capazes de imaginar que nenhum dos desembargadores ou juízes de primeiro grau trabalha menos que 10 horas por dia, que não conhecem um único final de semana sem se preocuparem com a solução de processos que restringem até mesmo o convívio familiar, absortos que devemos estar na missão de resolvermos os problemas dos outros, deixando os próprios problemas sempre para trás. Não sabem que nós não aceitamos entre nós qualquer caso de corrupção ou desvio de conduta. E não podem imaginar a responsabilidade que pesa em nossos ombros no momento em que temos que decidir sobre a vida do outro, sobre a liberdade de um cidadão, sobre a pena a ser aplicada ao homicida, ao estuprador, ou então ao ladrão famélico, muito menos sobre as infrações cometidas por menores, ou ainda sobre a guarda de uma criança, sobre ações milionárias entre bancos e empresas, ou mesmo aquelas sem valor econômico, que visam livrar o nome do consumidor e retomar sua honra quando ele foi indevidamente negativado por alguma empresa. Isso sem contar por as inúmeras brigas por glebas de terras que nós temos no nosso estado, ou mesmo até aqueles simples conflitos de vizinhança,
que, se por acaso não resolvidos por nós, têm tudo para desandarem para a violência e para a barbárie. Os senhores, meus amigos desembargadores, acabam de ingressar no espinhoso caminho de fazerem justiça sem serem deuses, de dar a cada um o que lhe compete, de tratar iguais com igualdade e desiguais com desigualdade, de proferir decisões agora que podem mudar destinos, causarem a ruína e gerarem a fortuna, preservar ou não uma vida, de garantir a existência do Estado e da democracia. Podem ter certeza que somos absolutamente incapazes de fazermos isso por nós mesmos, com os limitados recursos espirituais, morais e intelectuais, com os quais nascemos e também com os que adquirimos. Por isso, sentimos na carne que somos totalmente carentes do poder e das bênçãos de Deus. Gostaria de dar aos meus amigos empossandos um presente muito valioso. E a vida me ensinou que não pode haver presente mais poderoso, rico e afortunado do que uma prece sincera, que é feita com amor que brota de nossas almas. E assim eu vou encerrar aqui as minhas palavras, endereçando a Deus uma prece, pedindo ao Senhor que nós rogamos para que Edna e Augusto recebam do alto a fortaleza necessária para enfrentarem todos os desafios que a eles forem propostos, usando de toda a sua inteligência e dedicação para solucionarem com justiça e equidade o problema do próximo, com empatia, como gostariam que julgassem os seus próprios problemas. Que eles jamais meçam a vida e a experiência dos outros por si próprios, mas que meçam pela vida e experiência daqueles a que vão julgar a si mesmos, pois, afinal, o Senhor já nos permitiu estar em situação avantajada, com um emprego estável e condições de chegarmos até aqui onde estamos, inclusive com o reconhecimento e estima social que talvez jamais nosso jurisdicionado vai alcançar. Pedimos ainda a Deus que sejam eles abençoados como fora Salomão, quando a ele o Senhor determinou que escolhesse o que bem quisesse. E Salomão, ao invés de pedir vida longa, derrota dos inimigos e riquezas, optou por pedir a Deus sabedoria e discernimento para governar e julgar seu povo. E Deus o atendeu imediatamente pela sua humildade. Pedir que eles jamais pensem ser autossuficientes para resolver as graves questões que lhes são postas a julgamento, mas que tenham a necessária clareza e humildade para buscar em Ti, Senhor, o suporte que lhes permita proferirem julgamentos corretos, imparciais e justos. Que o volume exagerado de processos e atribuições não seja capaz de fazer com que eles se esqueçam que, além de números e metas a serem batidos, atrás de cada processo existem pessoas, existem vidas, que por vezes nos procuram como a última tábua de salvação. Que o Senhor jamais deixe de dar a eles o suporte espiritual necessário, repelindo as energias negativas de todas as origens e os protegendo no trabalho e em família, para que tenham condições psicológicas e paz espiritual para a solução dos problemas, sempre em prol das pessoas, especialmente os mais fracos, os vulneráveis, os desafortunados. Que sejam robustecidos na fé, na esperança e na caridade, para que se tornem dignos de seus prodígios, e que o Senhor a eles e suas famílias dê, conforme a sua prudente e sábia vontade, a saúde física e mental necessária para que consigam cumprir suas missões e que a vida deles represente sua pregação diária, através do exemplo que arrasta. Finalmente, clamo para que Edna e Augusto, guiados por seu infinito amor, meu Deus, jamais deixem de ter fome e sede de justiça, para que abundantemente sejam saciados. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e colegas, que Deus os abençoe. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Rafael Lara, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Goiás. Agora na tela o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás, Rafael Lara, homem branco, cabelos escuros, usa óculos e toga. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leandro Crispim, excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiada, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela, em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades presentes, peço desculpas por não nominá-los todos, já foram suficientemente carinhosamente e são sempre carinhosamente lembrados pela advocacia goiana. Eu caminhava aqui para o púlpito e já me perguntaram, mas você vai falar daqui hoje e não de onde você sempre fala? E explico. Tinha um discurso aqui bonito, preparado, bem redigido para esse dia de alegria e de posse, mas eu rascunhei algo diferente enquanto sentava, e inspirado, confesso, senhor presidente, pela sua fala de abertura, aqui logo após a música. E fiquei aqui pensando comigo que vivemos esperando o dia que seremos melhores. Isso diz tanto, e isso diz muito, e isso acho que pode abrir um dia tão especial que é a posse de 2 desembargadores aqui no Tribunal de Justiça, a desembargadora Edna Maria Ramos da Hora, a quem a advocacia goiana cumprimenta, parabeniza e diz que deposita em Vossa Excelência toda a esperança da advocacia de esse tribunal continuar sendo sensível aos grandes temas, como muito bem disse o desembargador Marcos, aos grandes e aos pequenos temas, mas de forma muito especial os honorários e as prerrogativas da advocacia goiana. E também o desembargador Augusto César Rocha Ventura. Augusto Ventura. E ao desembargador Augusto Ventura, eu quero dizer o seguinte, meu querido Augusto, que alegria. Eu quero aqui dizer que nós tivemos a honra de enviar uma lista aqui ao Tribunal de Justiça, presidente, uma grande lista, uma lista com nomes à altura desse tribunal e da continuidade da bela representação do 5º Constitucional da Advocacia que esse tribunal tem. Tínhamos Ana Carolina, Breno, Luciano, Ludmila, Ricardo, grandes advogados que continuam ladeando toda a advocacia, e tivemos a nomeação do nosso querido Augusto. Augusto, o mais longevo daquela lista, e uma pessoa que a advocacia goiana conhece. A advocacia goiana conhece a capacidade intelectual de Augusto Ventura. A advocacia goiana conhece a grandeza e a integridade moral de Augusto Ventura. Não à toa foi trazida pelo Conselho Seccional da Ordem. E eu gostaria aqui, meu querido Augusto, de fazer um gesto diferente hoje. Eu quero convidar aos conselheiros e conselheiras, membros da gestão da Ordem que estão nesse tribunal, para se colocarem de pé, por gentileza, e que façam, nesse momento aqui, em nome da Ordem de toda a advocacia, uma efusiva parabenização da Ordem com palmas ao nosso querido Augusto Ventura. Meu amigo Augusto, lá fora eu encontrei o presidente Lúcio Flávio e comentei com ele, presidente Leandro Crispim, que a gente vai participando dos eventos e das posses e parece que os nossos discursos vão ficando repetitivos, né, Terto? E falei para ele, poxa, que coisa repetitiva aqui o meu discurso. E o Lúcio falou, fala com coração. Eu falei, tá bom, presidente. Vou cumprir a ordem de Vossa Excelência, que é o nosso grande líder. E o Winston Churchill, Augusto, diz que coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. Não há qualidade humana a ser exposta, a ser desenvolvida, sem coragem. A coragem de caminhar por listas, a coragem de andar o estado inteiro de Goiás pedindo votos,
a coragem de caminhar nos gabinetes, a coragem de buscar os seus sonhos e as suas ações. Vossa Excelência, que hoje é emprestado ao Tribunal de Justiça pela advocacia e que um dia retornará, mostrou que a coragem e a resiliência fazem toda a diferença. Parabéns. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, presidente. Mas para sermos melhores e com a coragem dita por Churchill, nós precisamos fazer coisas que demandam coragem. Coragem e diálogo, que é o símbolo e a representação da Ordem dos Advogados do Brasil na sessão de Goiás. Coragem, por exemplo, de, como fizemos hoje, anunciar pela primeira vez na nossa história a redução da anuidade da advocacia, um tema antigo, duro, difícil de ser enfrentado e que causa impactos orçamentários significativos, mas que não vai perder a advocacia em absolutamente nada dos serviços que a Ordem presta. Mas mais coragem ainda quando temos, enquanto Ordem Nacional, enquanto Colégio de Presidentes, enquanto representantes e defensores da cidadania, que criticar uma decisão teratológica de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tira de toda a sociedade, que tira de todos a possibilidade de realizar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que vimos no dia de hoje ele voltando atrás em sua decisão, em decorrência dessa coragem que é colocada, mas também pela força do diálogo. Porque sem a força do diálogo, não se avança. Eu acredito muito, e as pessoas esperam, muitas vezes, que no lugar do diálogo, a gente construa batalhas. Tenho o costume de dizer que a ordem deve lutar com postura e não com posts. Os posts de lacração que todos esperam de nós, todos os momentos. A postura de coragem e de diálogo. E assim é, por exemplo, quando aqui no estado de Goiás enfrentamos, com diálogo e com coragem, um dos talvez mais sensíveis temas que alcança quase todos nós aqui, que alcança ao Estado de Goiás, o Poder Executivo, o Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, que é justamente a questão do pagamento das requisições de pequenos valores, as RPVs do Estado de Goiás. Uma questão de um convênio que estava funcionando muito bem, que corrigiu um problema histórico de pagamentos de RPVs que nós tínhamos aqui no Estado de Goiás, mas que, por iniciativa de um único colega advogado, o CNJ liminarmente suspende esse convênio. E há alguns dias, conselheiro Marcelo Terto, há alguns dias, e futuro conselheiro Carlos Vinícius, a quem já parabenizo pela indicação e aguardo ansiosamente o convite de posse de Vossa Excelência no CNJ, a quem alguns dias eu disse, acompanhado do Procurador-Geral do Estado, Rafael Arruda, e na presença do presidente do Tribunal de Justiça, eu disse ao conselheiro relator daquele processo, a decisão de Vossa Excelência está trazendo caos para o pagamento das RPVs no Estado de Goiás. E o relator não gostou. E o relator não gostou, mas é verdadeiro. Mas precisamos encontrar um caminho de solução para esse tema. Com um novo convênio, novos parâmetros, situações em que a gente afaste os temas que são postos com ilegalidade, mas que nós possamos retornar verdadeiramente os pagamentos. E que possamos retomar o diálogo, e aqui eu agradeço a sensibilidade de Vossa Excelência, senhor governador, nós possamos verdadeiramente fazer o diálogo de reverter a drástica redução do valor de 40 para 10 salários mínimos de RPVs no Estado de Goiás. E, senhor governador, a advocacia goiana, a sociedade goiana, anseia por esse diálogo que Vossa Excelência tem se mostrado muito sensível para encontrarmos um ponto comum para esse tema. Eu tenho certeza que no momento certo nós conseguiremos encontrar um senso comum. Porque nós acabamos de observar a PEC do calote dos precatórios aprovado pelo Congresso Nacional. E que essas reduções de RPVs não pode, de carona com a PEC do calote,
fazer sofrer ainda mais a sociedade, a advocacia. Então, obrigado, governador, pela sensibilidade com que Vossa Excelência tem ouvido. E temos ouvido também que o próprio município de Goiânia, coronel, tem buscado estudar a redução das RPVs no município de Goiânia. E eu quero, com muito carinho e respeito, dizer, não vai faltar coragem para a sociedade, para a advocacia, se Deus quiser. Não permitir que isso aconteça, e conclamo desde já a advocacia e a cidadania, para já começar os diálogos de impedimento que isso aconteça na Câmara de Vereadores de Goiânia, para não sofrermos mais uma agressão financeira das requisições de pequenos valores na sociedade goianiense. Não podemos permitir, não podemos regredir, precisamos avançar. O retrocesso social passa também por isso, e precisamos, com muita coragem, estabelecer. Mas temos que ter também, além da coragem, o diálogo. Diálogo, por exemplo, com esse tribunal, senhores desembargadores, do tema 1417. O tema 1417, em que o ministro determina a suspensão de todas as ações decorrentes aos problemas com as companhias aéreas, em razão de casos de fortuito externo. Mas o que nós temos visto, senhor presidente, senhor corregedor, é a suspensão dos processos que envolvem fortuitos internos, de forma equivocada, diferente do que determinou o tema 1417. Os fortuitos externos, como problemas de tempo, como impossibilidade aeroportuária, justificam a suspensão para o debate do 1417. Os fortuitos internos, como não realização de manutenção programada pelas companhias aéreas, não pode ensejar a suspensão desses temas, e a advocacia consumerista sangra com essas suspensões desses assuntos. Então é com coragem, mas com muito diálogo e com muita lealdade que a Ordem dos Advogados do Brasil precisa trazer esses temas. E com essa coragem, desembargadora Edna, desembargador Augusto Ventura, que eu tenho certeza que vossas excelências chegam a esse tribunal. Que os dias sejam melhores porque nós os construímos, e que sejam, como vossa excelência disse, desembargador Leandro Crispim, dias melhores para sempre. Viva a advocacia de Goiás! Concedo a palavra à excelentíssima doutora Fabiana Zamaloa, subprocuradora-geral de Justiça do Estado de Goiás. Agora na tela, a subprocuradora-geral de Justiça do Estado de Goiás, Fabiana Zamaloa, mulher de cabelos escuros que usa óculos e toga. Boa tarde a todas e a todos. Eu inicio essa breve intervenção cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador Leandro Crispim, presidente deste Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em nome de quem eu cumprimento todos os membros e membras deste tribunal. O excelentíssimo senhor Dr. Ronaldo Caiado, governador do Estado de Goiás, o excelentíssimo senhor Daniel Vilela, vice-governador do Estado de Goiás, o excelentíssimo senhor desembargador Amaral Wilson, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o excelentíssimo senhor desembargador Marcos da Costa Ferreira, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o senhor desembargador Anderson Máximo de Holanda, corregedor-geral do Foro Extrajudicial, o senhor desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, presidente do TRE. O meu cumprimento especial aos desembargadores empossados, Edna Maria Ramos e Augusto César Rocha Ventura, em nome de quem eu também cumprimento seus familiares e amigos aqui presentes, o excelentíssimo senhor Rafael Lara, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o excelentíssimo senhor Alain Montoni Jos, subdefensor público-geral, o excelentíssimo senhor Marcelo Terto, conselheiro do CNJ, o excelentíssimo senhor promotor de justiça Carlos Vinícius, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público,
a excelentíssima Coronel Cláudia da Silva Lira, vice-prefeita de Goiânia, a excelentíssima juíza de direito, doutora Patrícia Carrijo, presidente da Asmego, o excelentíssimo senhor desembargador Daniel Viana Júnior, do TRT, da 18ª Região, o excelentíssimo senhor conselheiro Sebastião TJ, vice-presidente do TSE, e o excelentíssimo senhor conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM. Também cumprimento todos os magistrados, magistradas, membros e membras do Ministério Público, advogados, advogadas, servidores, servidoras e todas as demais autoridades que aqui se fazem presentes. A assunção de uma posição no ápice da carreira da magistratura é, sem dúvida, um momento de celebração pelas vitórias alcançadas, pelas vidas transformadas, pelos obstáculos vencidos ao longo da carreira, seja ela da magistratura ou da advocacia. É, sem dúvida, o encerramento glorioso de um ciclo e o início de uma nova etapa. Mas a ascensão de Vossas Excelências ao cargo de desembargadora, desembargadora Edna, e de desembargador, desembargador Augusto, muito mais do que encerramento de um ciclo e o início de uma nova etapa na carreira, simboliza o reconhecimento de uma vida profissional construída com muito esforço, com responsabilidade e com profunda sensibilidade no exercício da jurisdição e da advocacia. Ao longo dos anos, desembargadora Edna, a sua atuação ela tem sido exemplo de competência técnica, aliada a um olhar muito atento às necessidades das pessoas, sempre zelando para que o direito cumpra, de fato, o seu papel no Estado democrático de direito, que é a promoção da dignidade humana. E isso reforça a relevância institucional e também social desse momento. Eu não poderia deixar aqui de enfatizar, como mulher que sou e integrante do sistema de justiça, que o ingresso de uma nova desembargadora no Tribunal de Justiça reafirma o compromisso da nossa magistratura com um judiciário plural, representativo e cada vez mais sensível aos complexos problemas sociais que nos desafiam. Indiscutivelmente, a presença feminina em espaços de decisão, especialmente nas instâncias superiores do Poder Judiciário, não é uma questão de equidade ou de justiça social. É um imperativo democrático para a consolidação de uma justiça verdadeiramente inclusiva. A introdução da vivência e da perspectiva feminina no cerne das deliberações enriquece o debate jurídico e sofistica a análise de casos que, muitas vezes, exigem uma sensibilidade que a homogeneidade histórica das cortes não pôde oferecer. Tenho convicção de que a sua passagem por esta corte será marcada pela mesma ética que conduziu cada passo da sua carreira e propiciará uma visão colegiada com as lentes da democracia. É necessário também dizer que o ingresso de advogados no cargo de desembargador pelo 5º Constitucional constitui um dos mais relevantes instrumentos de pluralização do debate no Poder Judiciário, no Estado Democrático de Direito. O 5º Constitucional reforça a legitimidade democrática do Judiciário e conecta com o pluralismo social que a Constituição busca sempre consolidar. A chegada de Vossa Excelência, desembargador Augusto, cuja trajetória é reconhecida pela ética e retidão profissional, representa um reforço concreto à legitimidade e à credibilidade do Poder Judiciário goiano. A sua experiência, acumulada ao longo dos anos, nos bancos acadêmicos e nas lides forenses, sempre com lealdade processual, qualifica
o debate jurisdicional e eleva o nível de reflexão nas deliberações colegiadas. Tenho certeza que a sua presença neste tribunal engrandecerá muito o sistema de justiça. Em um cenário de problemas sociais tão complexos, em que os desafios se renovam diariamente, o judiciário necessita de magistradas e magistrados que unam conhecimento, equilíbrio e humanidade, qualidades que vossas excelências demonstram com muita naturalidade e firmeza. O Ministério Público do Estado de Goiás se sente honrado em partilhar deste momento e reafirma o seu compromisso para manter o diálogo institucional, sempre pautado pelo respeito mútuo, pela defesa intransigente da ordem jurídica e pela busca permanente da justiça. Que essa nova etapa seja marcada por realizações, serenidade nas decisões e pela contínua valorização dos ideais que sustentam o Estado democrático de direito. Que vossas excelências sigam inspirando pessoas que acreditam na possibilidade de construção de uma sociedade mais fraterna e mais igualitária. Recebam, portanto, desembargadora Edna e desembargador Augusto, os cumprimentos do Ministério Público do Estado de Goiás e os meus votos pessoais de pleno êxito. Que Deus ilumine sua jornada e que o Tribunal de Justiça de Goiás se fortaleça ainda mais com a sua presença. Muito obrigada a todos e a todas. Agora retorna à tela o cerimonial do TJGO para dar sequência à programação. Dando sequência a esta sessão solene de posse, teremos agora duas músicas, Bondade de Deus e Pai Nosso. Para cantar, a cantora gospel, Késia Queiroz. Que me guie em meio ao fogo, tuas mãos e tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade
você, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, Pai. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade do Pai. Cantarei a bondade de Deus, de Deus, de Deus. Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensinou essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Nos guie neste novo tempo, assim como todos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre.
Obrigado, Késia. Parabéns, senhor presidente. Concedo a palavra à excelentíssima senhora desembargadora Edna Maria Ramos da Hora. Quero também aqui cumprimentar o seu esposo, Francisco Canindé da Hora, suas irmãs Ellen Maria, Ednair, Leila e Lilian, seus cunhados Elierson e Abdon, familiares e amigos. Com a palavra, a desembargadora Edna. Volta à tela a desembargadora Edna Maria Ramos da Hora. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todos aqui hoje. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desse egrégio tribunal, o desembargador Leandro Crispim, o excelentíssimo corregedor-geral de Justiça, Marcos Ferreira da Costa, o excelentíssimo senhor conselheiro do CNJ, doutor Marcelo Terto, excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça, Fabiana Lemes Zamola do Prado, excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, excelentíssimo senhor presidente da OAB de Goiás, Rafael Lara Martins, excelentíssima senhora presidente da ASMEGO, doutora Patrícia Carrijo, senhoras e senhores desembargadores, aos quais eu cumprimento de forma especial, na pessoa dos desembargadores, Algomiro Carvalho Neto, Lília Mônica de Castro Borges Escher, Rosana Fernandes Camapum, Edson Miguel da Silva Júnior, Sandra Regina Teodoro Reis, e do meu caro colega, que hoje também toma posse nesse ato, desembargador Augusto César Rocha Ventura, magistrados e magistradas, a quem cumprimento na pessoa do doutor Hamilton Gomes Carneiro, doutor Rogério Carvalho Pinheiro, doutora Thelma Aparecida Alves, doutor Carlos Limonge Sterce, doutora Lígia Nunes de Paula, doutora Natália Bueno Arantes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia, em especial todos os advogados e advogadas de Anápolis que vieram me prestigiar, comarca onde fiquei por mais de 20 anos. Servidores públicos, minha valorosa equipe de gabinete, queridos familiares e amigos, prezados convidados. Hoje, com profunda gratidão, renovo, com senso de responsabilidade, meu compromisso com a justiça, ao ascender ao cargo de desembargadora do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Este é o momento que transcende a realização profissional. É o reencontro com tudo aquilo que me conduziu até aqui. A fé, a perseverança e a certeza de que a justiça é, antes de tudo, uma vocação de serviço. A magistratura tem me acompanhado ao longo de mais de 35 anos de serviço público. Durante essa trajetória, compreendi que a função jurisdicional não se realiza apenas pela técnica, mas também pela postura ética, pela transparência e pelo compromisso permanente com o bem comum. Meu pai, mestre de obras, minha mãe, dona de casa, ensinaram-me que o trabalho honesto é o alicerce de toda a caminhada. Aprendi no seio de minha família que a dignidade não é conquista material, mas postura diante da vida. Foram esses fundamentos, aliados à fé, que me sustentaram nas horas mais difíceis, de perda precoce dos meus pais, as tempestades de saúde, quando a luta contra o câncer me visitou mais de uma vez, pela graça de Deus, pela ciência e pelo amor da minha família e dos meus amigos. Encontrei o caminho da superação. E foi exatamente nessas horas que mais compreendi algo essencial. A justiça, assim como a fé, exige coragem. Coragem para prosseguir, coragem para permanecer íntegra, coragem para fazer o que é certo, ainda que isso exija renúncias. Sempre entendi que a toga não me foi dada para me elevar, mas para me lembrar de servir. Ela me lembra todos os dias que a autoridade conferida ao juiz não é um privilégio, mas uma responsabilidade
que deve ser exercida com humildade. Ao longo da minha carreira, atuei em diversas comarcas deste estado de Goiás. Cada uma delas, da simplicidade de Cavalcante, a intensidade dos longos anos de serviço em Anápolis, moldou a magistrada que hoje sou. Em todas as comarcas, aprendi que o jurisdicionado é a razão de existir da justiça. Aprendi que o povo espera de nós não apenas decisões, mas humanidade. Ao assumir essa nova função na carreira da magistratura, reafirmo meu propósito de manter o olhar atento às realidades diante dos conflitos humanos e o respeito incondicional ao devido processo legal. Assumir o 2º grau reforça em mim a convicção de que nosso papel é garantir coerência, segurança jurídica e estabilidade institucional. É contribuir para que o tribunal permaneça fiel à nossa missão constitucional e à sua vocação de guardião dos direitos fundamentais. Reafirmo meu compromisso com o aprimoramento contínuo da prestação jurisdicional e com observância absoluta da lei, conduzindo minha atuação com prudência e responsabilidade que o cargo exige. Entrego novamente minha profissão nas mãos de Deus. Agradeço ao meu marido, filho e neto, e às minhas irmãs e toda a minha família, a querida Orlandina, irmã de vida, por estarem sempre ao meu lado nessa jornada de coragem, de trabalho e de fé. Recebo neste momento com a consciência de que ele também lhes pertence. Aos colegas magistrados, desembargadores, servidores, expresso meu respeito e minha gratidão por compartilharmos do mesmo ideal de fazer do direito um caminho de dignidade e esperança. Direciono uma especial saudação ao colega desembargador Augusto Ventura, recentemente chamado ao serviço da magistratura, e que também possui fortes vínculos pessoais e profissionais com a cidade de Anápolis, cidade que foi meu lar por mais de 20 anos. Sua presença entre nós acrescenta experiência e equilíbrio e engrandece essa casa, pela dedicação, seriedade e compromisso que marcaram sua trajetória. Para encerrar, renovo minha disposição de construir uma justiça cada vez mais eficiente, imparcial e comprometida com o cidadão goiano. Muito obrigada, senhoras e senhores. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Augusto Ventura. Aproveito para cumprimentar a sua esposa, Eliane Ventura, a sua mãe, Osélia Ventura, sua filha Luísa, suas irmãs, Gesileia, Ana Lídia, Valnice, seus sobrinhos Giuseppe, Jade, Isaac, Rodrigo e Rebeca, demais familiares e amigos. Com a palavra, o desembargador Augusto Ventura. Agora na tela, o desembargador Augusto Ventura. Excelentíssimo desembargador, presidente deste tribunal, desembargador Leandro Crispim, excelentíssimo governador do estado de Goiás, doutor Ronaldo Caiado, eu quero cumprimentar todos os integrantes da mesa na pessoa dessas duas autoridades. Quero cumprimentar os nobres colegas desembargadores na pessoa da colega que hoje
comigo toma posse, doutora Edna, e também fazer uma saudação especial ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Lara Martins. A todos os presentes aqui, meu muito obrigado por prestigiarem esse momento. Senhoras e senhores, hoje celebro um dos dias mais memoráveis da minha vida. Ao olhar para trás, reencontro aquele garoto de sonhos simples, mas que por dentro sempre percebeu que havia um caminho de relevância a ser trilhado. Cedo ingressei no curso de Direito e logo que formado, iniciei minha jornada na advocacia. O começo foi árduo, como de praxe, mas sempre compreendi que fazia parte do amadurecimento necessário. Enquanto muitos desistiam diante das dificuldades e falta de retorno rápido, eu permanecia firme. Avançava passo a passo, com dedicação, aprendendo a gostar não apenas do direito, mas da vida forense, do debate jurídico, da relação com os clientes, enfim, da responsabilidade diária do exercício profissional. Com o tempo, o advogado se consolidou, o professor ganhou voz, o jurista amadureceu. Eu percebi como foram importantes a boa formação técnica, humana e espiritual que acumulei. Essa trajetória me deu o privilégio de constituir uma família, de influenciar pessoas e de acalentar sonhos. Foi nesse contexto que senti, de forma nítida e irrecusável, o chamado para servir a sociedade em outra esfera, a magistratura. E para citar Victor Franklin, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Foram 7 anos e meio, 5 pleitos, 3 listas tríplices, até chegar esse dia. Um caminho de lutas, reflexões, inquietações, mas principalmente de humildade diante do tempo. Aprendi que cada etapa tem o seu propósito. No dizer do poeta e cancioneiro Josué Rodrigues, entendi que portas que se abrem são iguais às que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. E essa compreensão só é possível quando se caminha com fé. E é inevitável reconhecer qualquer virtude que tenha sido visto nessa trajetória não é mérito exclusivo meu, mas graça divina. Desde cedo aprendi que Deus é Emmanuel, Deus conosco, aquele que está no meio de nós. Isso muda tudo. Glória, pois, a Ele. A minha família, meu primeiro fundamento, expresso minha profunda gratidão. Meu pai, que partiu há pouco mais de 1 ano, faz hoje muita falta. Homem culto, com 3 graduações, mestrado, professor universitário, mas, sobretudo, simples, manso, conciliador e querido por todos, minha inspiração diária. Que eu honre sempre sua memória. A minha mãe, agradeço pelo amor incansável, pela fé viva e pelas lições eternas de amar a Deus, servir ao próximo, reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador e amigo de todas as horas. Obrigado, mãe. Com igual emoção, minha gratidão às minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, que sempre torceram, oraram e intercederam por mim. Meu muito obrigado por serem sempre presença, apoio e afeto constantes. Há tantas pessoas que caminharam comigo, oferecendo conselhos, orações, suporte, amizade. Deixo aqui minha gratidão sincera. Impossível nomeá-las sem cometer injustiça. Sintam-se abraçadas. Permitam-me agora expressar minha homenagem mais íntima
A minha esposa Elaine, companheira de todos os dias, meu porto seguro, minha fortaleza, quem mais do que ela testemunhou cada passo, cada renúncia, cada desafio. Sua dedicação, sua fé, seu amor e sua paciência sustentaram-me quando o cansaço surgia. Elaine, essa conquista também é sua. A minha filha Luísa, alegria da minha vida, razão diária para querer ser melhor como homem, como pai e profissional. Seu sorriso renova minhas forças. Que você possa compreender e se orgulhar do caminho que trilhei também por você. E agora, investido no honroso cargo de desembargador, assumo meu compromisso com o Poder Judiciário e o Estado de Direito. Sei que a legitimidade do Poder Judiciário repousa na confiança e humanidade. Repousa na confiança da sociedade em sua capacidade de julgar com isenção, responsabilidade e humildade, ciente de que cada processo tem uma história, uma esperança, uma dor. Assim quero proceder. Finalizo afirmando que pretendo atuar servindo ao Estado de Goiás que tanto amo, liderado pelo nosso excelentíssimo governador com tanta eficiência, e contribuindo para manter este tribunal entre os mais respeitados do país e honrando a confiança que hoje me é solenemente confiada. Muito obrigado. Volta à tela o presidente do TJGO, Leandro Crispim, para agradecimento e encerramento da solenidade. Caminhando para o encerramento dessa solenidade, quero cumprimentar aqui, de forma muito especial, o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, cuja presença nessa solenidade, o comparecimento de Vossa Excelência a essa sessão plenária ratifica o respeito mútuo e a harmonia que pautam a relação entre os nossos poderes. Agradeço de pública parceria republicana e o apoio decisivo conferido ao Tribunal de Justiça. O diálogo institucional, senhor governador, mantido sempre em alto nível, tem permitido que o Judiciário goiano avance em suas metas e amplie a qualidade de serviço prestado à população, em sintonia com o propósito maior de servir o povo goiano com eficiência e dignidade. Muito obrigado pela presença, senhor governador. Quero agradecer aqui também ao nosso vice-governador, Daniel Vilela, doutor Marcelo Terta, amigo conselheiro do CNJ, muito obrigado pela presença, pelo apoio também, doutor Terta, ao Tribunal de Justiça nas causas perante o CNJ. Aproveito também para agradecer a presença do doutor Carlos Vinícius. Da mesma forma, peço apoio ao Tribunal de Justiça, nossa demanda perante o CNJ, doutor Carlos. E parabenizo pela escolha, o senhor vai compor o CNJ, tenha bastante êxito e sucesso lá perante aquele colegiado. Agradeço a presença da doutora Fabiana Zamaloa, representante do Ministério Público, doutor Rafael Lara, presidente da OAB, parceiro também do Tribunal de Justiça. Quero agradecer aqui a presença do desembargador Daniel Viana Júnior, amigo do nosso Tribunal TRT da 18ª Região, conselheiro Sebastião TJ, vice-presidente do Tribunal. Muito obrigado pela presença, o apoio ao Tribunal de Justiça, TJ. Muito obrigado. Conselheiro Joaquim de Castro, presidente do Tribunal de Contas do município, quero agradecer também pela parceria e pela amizade franca. Doutor Alan
subprocurador, defensor público, subdefensor público geral, também a parceria que temos com a Defensoria, na pessoa do Dr. Tiago Gregório, amigo em vários programas do Tribunal de Justiça, cumprimento das nossas metas, agradeço o apoio. Cumprimento aqui a vice-prefeita de Goiânia, representando o prefeito Mabel, Coronel Cláudia, muito obrigado pela presença, Coronel. E cumprimento aqui na pessoa da doutora Patrícia Carrijo, presidente da Asmego, vice-presidente coordenadora de Justiça Estadual da AMB. Cumprimento a todos os magistrados e magistradas que se encontram presentes. Quero declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos pela presença. Solicito aos presentes, principalmente da plateia, que permaneçam em seus lugares até a saída dos membros da Corte de Justiça. É encerrada a sessão. Na tela aparece a imagem da fachada do TJGO, na parte superior a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé do lado direito da tela o selo do Prêmio CNJ de Qualidade e ao lado o texto que traz a informação: Prêmio Máximo da Justiça, CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Fim da audiodescrição.